Favorável com a breve declaração, senhor presidente. Pois não, vereador. Não poderíamos votar diferente com as informações que foram enviadas para essa casa. E eu tenho dois desejos. Um, que o prefeito se recupere, né? Houveram vários comentários na cidade ontem, mas a gente torce que o prefeito chegue, se recupere logo. E também deixar um desejo que fica do vereador Luciano, que o vice-prefeito governe com tranquilidade, transparência e que possa contar com todos os vereadores dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Vereador Isaac Demane. Senhor presidente, com a breve declaração, na mesma linha do vereador Luciano, desejando aí, estimando as melhoras do excelentíssimo senhor prefeito, desejando aí sucesso nessa empreitada, ainda que curta, no momento, ao vice-prefeito Demerval Barbosa Moreira, e fazer um requerimento, senhor presidente, seja fixado um prazo pela mesa diretora para que seja juntado ao procedimento o atestado original cuja cópia foi enviado para essa casa. Só comunicar aos senhores vereadores que eu já fiz essa solicitação, né, quando foi enviado os documentos, que nós tivéssemos logo após os documentos originais para anexar ao processo todo. Vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, favorável com declaração de voto. Pois não, vereador. Inicialmente, destacar a maturidade desta casa, do Poder Legislativo, na análise da questão. Em segundo lugar, destacar que a mesma maturidade que tem esta casa ao fazer uma análise de um processo tão delicado, nós temos a certeza que terá o vice-prefeito quando assumir o cargo de prefeito do município de Nova Friburgo. Nós, juntamente com o doutor Renato Abirrame, que fazemos parte da bancada do PMDB, temos a certeza que o companheiro Demerval, que faz parte do nosso quadro político, terá a sua visão, a visão administrativa, na mesma condição que teve esta casa ao analisar esse processo, e não temos dúvida nenhuma de que terá, na condução do mandato, a mesma responsabilidade que sempre teve na condução da coisa pública. Vereador Reinaldo Rodrigues. Desculpa. Uma breve declaração, dizendo o seguinte, naturalmente que depois do parecer do procurador e com o indício do doutor Renato Abirrame, vereador Renato Abirrame, nós não temos como contestar um atestado médico. Então, pelo exposto, também favorável. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, favorável também com uma breve declaração de voto. Senhor presidente, o princípio da legalidade, ele é muito importante para a administração pública, tendo precisão expressa na Constituição Federal. Porém, a administração pública ela deve ser dinâmica, aplicando também o princípio da razoabilidade. Então, diante do exposto, diante de tudo que foi apresentado e que nós juntos pudemos estar em reunião ontem e as informações que não têm chegado, nada mais, do meu entender, a reforçar o princípio da razoabilidade. É razoável, então, que seja concedida a licença ao prefeito e também conclamar a população que esteja orando pela família do prefeito, pela saúde do prefeito, pela saúde de todos nós, porque todos nós estamos envolvidos no mesmo processo. O meu voto é favorável, senhor presidente. Pois não. Senhores vereadores, aprovado, portanto, o projeto por unanimidade. Eu gostaria, nesse momento também, de desejar ao prefeito um pronto restabelecimento, né? Nós temos notícias que o prefeito já embarcou para o Brasil, está chegando, e a gente sabe da debilidade, a sua idade. Nós torcemos que ele se recupere o mais breve possível com relação a esse acontecimento e com relação ao nosso vice-prefeito que irá assumir, desejar a ele pleno êxito, equilíbrio. Tenho certeza que assim o fará, inclusive porque já assumiu a prefeitura interinamente uma outra oportunidade e mostrou, né, o seu caráter, a sua tenacidade com a coisa pública, mantendo Nova Friburgo, né, na sua condição de governabilidade e de estabilidade política. Portanto, nesse momento, após a aprovação por unanimidade desse projeto, nós vamos convidar o vice-prefeito Demerval Barbosa Moreira. Eu solicito ao vereador Renato Abirrame que faça a condução até o plenário, para que ele possa, juntamente da mesa diretora, assinar o seu termo de posse. A partir desse momento, eu libero, portanto, aí ao pessoal da imprensa que possa colher as imagens.
Vou ler rapidamente o termo de posse. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2010, às 16 horas e 30 minutos, no plenário, o Dr. Jean Bazé tomou posse o vice-prefeito, o excelentíssimo senhor Demerval Barbosa Moreira Neto, como prefeito interino, em virtude de licença do excelentíssimo senhor prefeito Heródoto Bento de Mello, comprovado através de atestado médico. Eu, na verdade, o funcionário da Câmara, José Nascimento de Souza, agente legislativo, matrícula 37, lavrei o presente termo de posse, que assino juntamente com o prefeito interino, Nova Friburgo, 28 de setembro de 2010. Nesse momento, então, declaro empossado no cargo de prefeito de Nova Friburgo, interinamente, senhor Demerval Barbosa Moreira Neto. Nós vamos, nesse momento, conceder um tempo para que o vice-prefeito, prefeito agora empossado, possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhor vereadores, meus amigos, amigos meus, estou olhando no rosto de cada um as mesmas pessoas que nós vimos na campanha, que nós vimos torcendo pela gente. Fiquei emocionado nesse momento, que não é de alegria. Na verdade, o nosso prefeito está passando por problemas, infelizmente, não sei a gravidade, mas com certeza por problemas, então não é de alegria. Me emocionei porque lembrei do meu pai, Vanor Tassara Moreira, que também passou por uma situação muito difícil. E eu era muito pequeno. Me lembro que na frente da minha casa, ali na avenida, onde minha mãe mora até hoje, fizeram um caixão e colocaram fogo nesse caixão. Era um símbolo, uma passeata, E, para mim, o meu pai estava ali dentro. Então, a agonia, eu me lembro pouco, mas a agonia que eu senti, eu nunca contei isso para ninguém, talvez só para minha mãe, que eu lembro, assim, pouca coisa. A agonia que eu senti, eu não quero que ninguém sofra. E se eu não quero que ninguém sofra, nós temos que ter o respeito, o carinho, também pela família do Dr. Heródoto, que está passando um momento muito difícil. Todos sabem, quem conhece ele de perto, sabe da afinidade da esposa dele, da lealdade da sua companheira. Então, é esse respeito que eu estou tendo. Avisar os funcionários que ontem, já em contato, o pagamento vai estar em dia, vai estar quinta-feira na conta, está dando essa normalidade, presidente, que eu estava esperando, essa normalidade que a cidade está pedindo, para acabar com esses comentários que não servem para ninguém. E que fique um exemplo. Todos nós precisamos de alguém.
Nunca existe um primeiro, nem um segundo, porque o segundo pode ser o primeiro e o primeiro pode vir a ser o segundo. Muito obrigado. Senhores vereadores, nesse momento, então, nós vamos fazer uma pequena pausa na sessão, né, porque esse momento simbólico, esse ato simbólico todo já foi realizado, né, após a posse dada ao excelentíssimo senhor vice-prefeito na qualidade de prefeito interino. Faremos uma pequena pausa e retornaremos logo após, em seguida, para darmos continuidade aos nossos trabalhos. Senhoras e senhores, retornando aos nossos trabalhos, nós vamos, nesse momento, colocar em discussão os votos de congratulações. Senhor presidente, questão de ordem. Vereador Marcelo Verli. Gostaria de fazer um destaque, na verdade, 2 destaques com os votos de congratulações que apresentei na noite de hoje. Um com a jornalista Ângela Pedretti, editora-chefe do jornal A Voz da Serra, pessoa de grande competência no jornalismo em Nova Friburgo, uma referência em toda a nossa região. Então, que ela possa continuar essa trajetória tão bonita, fez aniversário recentemente. E também com a jovem Daniele Acho, um talento recente, começando a sua carreira, que se formou agora em comunicação social na Cândido Mendes. Então, nossa homenagem aqui a 2 pessoas da imprensa friburguense que têm feito um trabalho da mais alta importância no nosso município, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Marcelo Verli, Pois não, vereador. colega vereador. Se Vossa Excelência autorizar, eu me sentiria muito honrado em acompanhar o voto com a jornalista Ângela Pedretti, pessoa que conheço há bastante tempo, sei do seu empenho e a sua capacidade profissional e uma história em Nova Friburgo. Se Vossa Excelência autorizar, ficarei feliz em poder Já acompanhar. está autorizado, vereador. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Manuel Martins. Eu também, senhor presidente, estou fazendo um voto de congratulação com o doutor Mauri. A população lá do Córrego Dantas estava com um problema seríssimo de um corte de uma moita de bambu lá no fio de alta tensão, e a gente solicitou esse pedido a ele e foi feito de imediato. Então, eu estou aqui em nome da população do Córrego Dantas, agradecendo o doutor Mauri por ter nos atendido o nosso pedido. Muito obrigado. Pois não, vereador. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, eu gostaria de assinar junto com o vereador Isaac Temani, um voto que ele faz com a Igreja Presbiteriana Central, pela passagem de seus 112 anos, instituição muito importante, nosso município há 112 anos, prestando esse importante serviço eclesiástico. E também com o vereador Marcelo Verli, com a nossa jornalista Ângela Pedretti, pela passagem do seu aniversário, né? Que Deus possa estar abençoando, tá? Vereador Reinaldo Rodrigues. De permissão ao vereador Manuel Martins, para que eu possa assinar o voto de congratulação que ele faz com o senhor Amauri Damianci pelos serviços prestados a essa comunidade. Pois não. Gostaria também de solicitar ao vereador Marcelo Verli, que possa ser signatário com o voto que faz com a Ângela Pedretti, com certeza uma jornalista de excelência no nosso município. Senhores vereadores, portanto, os vereadores que aprovam os votos de congratulações permaneçam como estão. Aprovados requerimentos de informações de autoria do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal requerendo informações sobre a execução das emendas orçamentárias realizadas pelos deputados do Partido dos Trabalhadores. Em discussão, 5 minutos. Senhor presidente, eu faço esse requerimento de informação levando em consideração que ano passado eu consegui, com uma emenda junto ao deputado, o valor de R$500 mil que nós pretendíamos fosse utilizado em nossa cidade na área de habitação. Todos nós sabemos das dificuldades que o município passa na área de saúde. São carências das mais variadas. Ambulâncias, a estrutura do prédio, que agora está sendo reformada. Sabemos das dificuldades do hemocentro. Sabemos que muitas pessoas procuram o hospital em Nova Friburgo, procuram os postos de saúde, não têm o atendimento adequado por falta de médicos, por problemas nos procedimentos para o atendimento, até mesmo os convênios de atendimento ao público para variados exames acabam atrasando
por conta de reparo nos equipamentos, que poderiam ser do município e não são, pela ausência de equipamentos médicos, cirúrgicos. Então, é uma dificuldade enorme. E apresentei a solicitação a 2 deputados. Portanto, nós apontamos o valor de R$ 800 mil para a área de saúde no município, principalmente para a compra de equipamentos médicos e cirúrgicos para o Hospital Raul Sertã. E nós temos uma dificuldade no acompanhamento dessas emendas. Nós temos uma dificuldade de saber se os valores apresentados foram conveniados e se conveniados estão sendo utilizados para as finalidades que foram apontadas. Daí a necessidade de fazer um requerimento de informação ao Executivo para que possa, respondendo, nós acompanharmos mais de perto esse processo. Daí a defesa que faço, levando em conta também que muitas pessoas me perguntaram sobre emendas apresentadas, teve em Nova Friburgo, vou permitir, vereador, e que indicou vários valores aqui para o município, para diversas áreas. E a gente tem dificuldade, às vezes, de informar, porque a informação chega truncada, diz que veio para a olaria, mas que era para amparo, mas vai para a olaria. A gente, no final, fica sem saber definitivamente se os valores foram destinados para aquilo que se propõe, típico do que, às vezes, acontece com as emendas parlamentares que são indicadas para o município. Portanto, eu faço aqui a solicitação para que o Executivo possa responder e já concedo a parte ao vereador Reinaldo Rodrigues. Obrigado, vereador. Já vou antecipar o meu voto favorável. E realmente Vossa Excelência tem razão, não só deputados que Vossa Excelência se referiu, mas outros deputados, né, também que apresentaram emendas e que a gente realmente necessita de ter essas informações. Então, sou inteiramente favorável ao requerimento de Vossa Excelência, parabenizando Vossa Excelência por esse requerimento. Obrigado, vereador. Cedo a parte ao vereador professor Pierre. Vereador Cláudio Damião, realmente é muito importante o acompanhamento das questões dos recursos federais que chegam até aqui, mas eu posso dar um testemunho específico com relação à Secretaria de Obras e Projetos Especiais da Prefeitura. Quando esteve aqui, ele visitou a Prefeitura e ele relatou o seguinte: é a segunda melhor Secretaria de Projetos e Obras Especiais que ele pôde visitar no estado do Rio de Janeiro, em virtude da seriedade que tiveram com relação à emenda para a construção da escola no bairro Varginha. E realmente eu tive uma atenção muito grande da secretaria, o secretário Berbet, a Valesca e toda a equipe. Então, eu tenho certeza, vereador Cláudio Damião, que deve chegar uma informação bem positiva quanto a isso. Agora, realmente, o acompanhamento é necessário. Nós temos emendas também de outros deputados, e são vários recursos para o município, e há necessidade imensa de que nós acompanhemos para o bem da coletividade. Então, o que eu tenho a dizer, pelo menos na experiência que tive e no acompanhamento que eu fiz, que até o momento tem sido muito proveitoso para o município essa tramitação do projeto para a construção da escola no bairro Varginha. Vereador, concede uma parte também. Pois não, vereador Isaac Demônio. Vereador Cláudio Damião, na mesma linha, vereador professor. 1 minuto, Pierre, vereador. Sim, tenho que reforçar esse testemunho. Eu tenho acompanhado, juntamente a Secretaria de Projetos Especiais, secretário Berbet, a Valesca, o William Romão, que lá trabalham, e as emendas que eu consegui trazer a Friburgo, através de pedidos meus, mais de 3 milhões de reais aí para Nova Friburgo, para ser investido em obras. Eu tenho acompanhado na Secretaria de Projetos Especiais, realmente a seriedade e a excelência do trabalho lá prestado impressiona. Então, eu tenho certeza que a resposta vai ser favorável, Vossa Excelência vai ficar satisfeito, e tenho certeza que se eu buscar diretamente essas informações, eles vão lhe entregar sem nenhum tipo de cautela ou impedimento, porque o trabalho é muito transparente, muito bem feito pelaquela secretaria, vereador. Presidente, eu quero agradecer aos que apartearam, dizer que não vai aqui nenhuma crítica à secretaria, nenhuma dúvida com relação ao comportamento de ninguém, mas a necessidade de obter as informações, porque eu não tive facilidade de obtê-las através do site. Como isso depende de um convênio do município com a União, né, com as fontes que vão ser destinadas ao município, e nós enviamos o ofício quando apresentamos as emendas, recebemos dos deputados os documentos dizendo que as emendas estavam aprovadas, encaminhamos ao Conselho Municipal, à Prefeitura, solicitando que esses convênios fossem firmados. Quer dizer, nós repassamos a informação e reforçamos o pedido de que os convênios fossem firmados. Como eu estou encontrando dificuldades também para verificar no site essa informação, eu rogo aqui aos vereadores que aprovem esse pedido de informação, porque também ajuda e traz clareza ao processo de fiscalização que essa Câmara realiza. Muito obrigado. Senhores vereadores, após a discussão em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Para uma questão de comunicação,
e dentro da questão do relacionamento político e a questão de confiança, mesmo sendo amigo pessoal do prefeito interino, Demerval Barbosa Moreira Neto, que é do meu partido, foi inclusive uma indicação minha, que venceu a convenção e foi indicado vice-prefeito, por uma questão política e a questão de respeito ao prefeito licenciado, que, se não fosse pelas mãos deles, eu cá não estaria, porque não fui eleito, sou vereador suplente. Eu entrego amanhã a liderança do governo, formalmente. Já fiz aqui, pessoalmente, ao prefeito, e entendo que devo fazer oficialmente, porque é um novo prefeito, é uma nova situação. Se ele achar por bem que deve reconduzir, é uma decisão dele, mas eu não posso deixar de entregar a liderança do governo, até porque, para que ele tenha, nesse espaço que ele vai ficar, a liberdade de escolher outro líder, ou, se for o caso, manter o líder atual. Mas eu teria que fazer esse comunicado aqui aos demais companheiros, aos colegas vereadores e a Vossa Excelência Presidente, que já fiz aqui verbalmente. Ele pediu que eu formalizasse e amanhã de manhã eu estarei, portanto, entregando a liderança do governo. Pois não, vereador. Senhores vereadores, existe ainda um outro requerimento de autoria do vereador Marcos Medeiros. Acredito que o vereador não encontra-se mais presente. Portanto, retirado de pauta. E, senhores vereadores, sendo... Senhor presidente. Pois não, vereador. Só para uma comunicação, ontem nós tivemos aqui na casa uma audiência da Comissão de Finanças e Orçamento, contou com a presença do vereador Cláudio Damião, o próprio vereador Marcos Medeiros também esteve presente, sobre a questão da vitória que houve na Justiça, no Tribunal de Justiça, de vários friburguenses com relação à cobrança indevida da taxa de iluminação pública entre os anos de 1998 e 2000. Então, não se sabe se tem que ver o processo, se vai abarcar todos os friburguenses ou não, mas, com certeza, uma parcela da população de Nova Friburgo, não se sabe a extensão dela, vai ser contemplada com essa devolução. Então, começou-se uma discussão de como será esse processo de devolução à população desse recurso indevido. Inicialmente, a título de crédito na CIP, mas isso deve ser discutido, e peço o apoio dos pares da casa, para que nós possamos alcançar caminhos para que possa ser efetivado esse direito de restituição à população friburguense, mesmo que seja parcialmente ou não, em relação a essa taxa devidamente paga e a lei, à época, tida como inconstitucional. Então, senhor presidente, esse comunicado para dar ciência aos senhores vereadores e também solicitar o apoio de todos, porque é uma causa coletiva de grande importância ao nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente. E amanhã, quarta-feira, será também uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento com a Educação. Às 19h, aqui no plenário, já agradecendo a sessão do espaço, nós iremos discutir educação e orçamento. Então, convidar também ao povo friburguense, as pessoas ligadas à área de educação, e reiterar o convite aos senhores vereadores para a reunião amanhã, às 19h. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, pela ordem, Nova Friburgo possui um atleta, uma pessoa muito especial, que é o Mário Melo. Ele é amputado, tetracampeão de futebol para amputado, está presidindo a federação em Niterói, de desportos para amputados. E essa seleção vai participar de um campeonato na Argentina. E eles estão precisando de apoio para que eles possam se dirigir até lá. A gente sabe a dificuldade do apoio ao esporte, a gente sabe da dificuldade do apoio principalmente ao futebol e aos esportes que são destinados às pessoas com deficiência. Então, eu estou fazendo aqui nessa noite, senhor presidente, um apelo aos vereadores que puderem ajudar. Vai ser realizado na sexta-feira um jantar de apoio e adesão para que eles possam ter os recursos para viajar para a Argentina. No meu gabinete estão lá os convites, então eu faço aqui o convite já formalmente aos vereadores e peço o apoio para que possam adquirir pelo menos um convite em apoio para que a Seleção Brasileira de Amputados possa
participar desse jogo na Argentina, que vai se dar em outubro. Me concede uma pequena parte, vereador? Claro, vereador, pois não. Eu quero parabenizar, vereador, e dizer que conheço demais o Mário, é um grande amigo da gente e que merece todo o respeito dessa casa. Eu tenho certeza que os vereadores não vão se omitir em ajudar essa entidade que tanto precisa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, na sexta-feira, senhor presidente, no Dom Carreiro, à noite, vai ser realizado o jantar e os vereadores que puderem adquirir um convite, está lá no meu gabinete, e eu gostaria muito de contar com a presença de todos nesse apoio importante ao Mário Melo e à seleção de amputados. Muito obrigado. Pois não, vereador. Senhores vereadores, portanto, não havendo mais nenhum assunto a tratarmos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos e dizer ainda que nós, a partir de amanhã, nós estamos com a nossa pauta trancada novamente, né? Eu peço aí a gentileza da Comissão de Constituição e Justiça com relação ao veto que foi dado a uma lei do vereador Marcos Medeiros, né? E está na Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente possa votá-lo até a próxima sessão de quinta-feira. Salvo o contrário, nós permaneceremos, portanto, com a nossa pauta trancada. Portanto, senhores vereadores, nós vamos dando por iniciados os trabalhos desta 16ª reunião da 4ª sessão ordinária, marcando a próxima para quinta-feira, 30 de setembro, às 17h30. Muito obrigado a todos e tenham todos uma ótima noite. TV Câmara de hoje termina aqui. Outras informações você encontra no site www.câmaranf.rj.gov.br. O TV Câmara é transmitido pela TV Zoom, canal 10 do sistema RCA Company. Câmara Municipal de Nova Friburgo. Profissionalismo na gestão pública.